Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan. Vamos trazer um vídeo aqui de eletromagnetismo 2, continuando, tá bom? No último vídeo a gente fez a prova matemática dessa expressão aqui, né? Só recapitulando essa expressão. Ela vem daquela lei de Biot-Savart, que relaciona o campo magnético, que é esse H aqui, gerada por um fio, tá bom? Então, se você não sabe o que é essa expressão aqui, veja o vídeo anterior que eu explico, provo matematicamente ela. E a intenção desse vídeo agora é aplicar ela nesse exemplo aqui, 7.1, e o exercício prático 7.1 também. Então, a novidade nessa de hoje é essa fórmula aqui, que eu não apresentei no vídeo anterior, que ela relaciona o Aφ, nessa fórmula aqui, com esses dois vetores unitários, o AL e o Aρ, tá? Então, quem que é esse AL aqui? Esse AL aqui, ele é o vetor unitário por onde passa a corrente, tá? Então, se a gente tem um gráfico assim, não é um gráfico não, se a gente tem, desenhando aqui o plano cartesiano, né? E a gente tem aqui o plano cartesiano, e a gente tem uma corrente aqui no eixo X, por exemplo, o vetor unitário AL, ele vai ser o vetor da direção do fio, né, da corrente, né, que a corrente está passando pelo fio. Tá? Então, o AL vai ser igual ao AX, por exemplo. Se tivesse aqui no eixo Y, o AL seria igual ao AY, tá? Então, essa é a definição desse AL. A gente vai ver, né, com mais calma nos exemplos, tá? Já o Arρ, né, a gente tem que saber o que é o ρ, tá? Então, o ρ, a gente tem o ponto de interesse, né? E o ρ vai ser a projeção do, né, um tracejado aqui, falando bem informalmente, até o fio por onde está passando a corrente. Então, esse aqui é o ρ e a projeção ela tem que ser ortogonal, ela tem que formar 90 graus, né? E o arro é por onde está a direção dessa projeção, né? Então, se o ρ aqui é o eixo Z, o arro é igual a Z, por exemplo, tá bom? Então, é isso, tá? Basicamente. E como vocês puderam ver, eu relacionei, né, as duas. Eu relacionei AL com algum vetor clássico, né, unitário, AX, AY, AZ. E esse cara aqui também vai ser relacionado, na grande maioria das vezes, por AX, AY, AZ, e a gente vai relacionar a φ com esses vetores tradicionais, né? E aí a gente vai ter uma análise muito mais precisa, muito melhor, muito mais visível, né? Então, por isso que essa fórmula aqui é tão importante, tá bom? Então, vamos passar aqui por um exemplo, tá? Um exemplo dessa fórmula. Então, o que ele diz? Pela esfera condutora triangular abaixo, circula uma corrente de 10 A. Determine o campo magnético nesse ponto aqui, devido ao lado 1 da esfera. Então, ele quer apenas devido ao lado 1 da esfera. Ele quer o campo magnético nesse ponto, apenas, somente a contribuição dessa parte aqui da esfera, né? Então, a corrente está circulando aqui, nessa esfera aqui triangular,
e a gente só quer essa contribuição aqui, tá? Então, nesse tipo de exercício, é bom a gente isolar a corrente em que nós queremos calcular. Então, vamos aqui para a solução e vamos isolar essa parte aqui que ele quer, que é o objetivo do exercício. Isolando ela, a gente tem o seguinte. Outra coisa. Tá vendo que essa corrente aqui que a gente quer calcular está no eixo X e o ponto que a gente quer calcular está no eixo Z? Então, vamos só analisar aqui um pouco a fórmula em 3D aqui desse ponto, para a gente observar uma coisa bem interessante, tá? Então, o fio ele está aqui e o ponto está aqui. Como esse eixo Y ele não serve para nada, a gente pode botar isso aqui tudo em 2D, né? Só pegando esse plano aqui, né? Facilitando e muito a nossa análise, né? Porque a gente vai estar trabalhando em 2D. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o eixo Z e vamos pegar aqui o eixo, o eixo X, tá bom? Então, aqui passa uma corrente de 10 amperes, né, que é o lado 1, né, 10, vou colocar o 10 aqui, 10 amperes, né, que é o I, tá bom? Só tô isolando ali. E a gente quer nesse ponto aqui, que é o 0,05, como está no enunciado. Vou botar aqui. Beleza. Que é o nosso ponto de interesse. Fechou. Agora a gente tem que traçar o ρ, né? O ρ ele é a projeção ortogonal, como a gente mencionou. Então o ρ ele está muito fácil nesse exemplo. Ele vai ser isso aqui, né? Projetando ortogonalmente até o fio onde está passando a corrente. Então o eixo X ele continua para cá, né? O alfa 1 ele é externo. Aqui é o alfa 1. E o alfa 2 ele vem aqui, né, até o alfa 1 ele é do ponto inicial, né? E o alfa 2, vou até botar aqui o A, e o alfa 2 ele é até o ponto final, já que a corrente está nesse sentido aqui. Então, o alfa 2 ele vai ser esse ângulo aqui, no ângulo interno aqui, alfa 2. Fechou? Então, já definimos os ângulos, né? Vamos chamar essa parte aqui de um W aqui, inventei qualquer letra aqui para chamar. A gente vai ter aqui o arro, né? A gente vai ter aqui o arro. E vamos começar aqui a nossa análise. Vamos transportar toda essa figura aqui para baixo, para ficar mais fácil da gente a parte matemática. Isso aqui eu vou jogar um pouquinho mais para baixo, que é o exercício prático que a gente vai fazer depois. Então vamos lá. Então vamos lá. Cosseno de alfa 1 ele vai ser igual ao cosseno de 90 graus, que é igual a zero, tá? Primeira coisa que a gente pode tirar, já que na fórmula a gente tem os cossenos, né? Então a gente já fizemos isso, né?
O W, aqui ele é a hipotenusa. Hipotenusa. Desse triângulo aqui, retângulo aqui. Já que aqui também é um ângulo reto, né? Então, dá pra gente achar esse W. Já que aqui foi até o 5. Então aqui é 5, que é o ρ, né? Ρ igual a 5. Então, e aqui não é igual a 10 amperes, né? 10 amperes é a corrente. Aqui pelo desenho, ele vai até o 2. Ok. Então aqui é até o 2. Beleza. Então esse W, ele vai ser igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, por Pitágoras, né? Então o W vai ser igual a raiz de 4 mais 25, que é igual a raiz de 29. Então tá. Então a gente achou que W igual a raiz de 29. Perfeito. Agora, a gente tem que achar o cosseno de alfa 2, certo? Certo. Então, se a gente já tem um W que é igual a raiz de 29, podemos achar o cosseno de alfa 2 para fechar a fórmula. O cosseno, pela definição, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok. Então, quem que é o cateto adjacente? É o 2. 2 sobre raiz de 29. Raiz de 29. Fechamos o alfa 2. A gente tem que guardar ele aqui. Agora, a gente tem o alfa 2, o cosseno de alfa 1, cosseno de alfa 2. Temos o ρ. Agora a gente tem que trabalhar os vetores unitários para só jogar na fórmula, né? Então, quem que é esse AL? Vamos começar pelo AL. O AL está muito fácil aqui também. O AL ele é literalmente igual ao AX, né? Como a gente, parecido com o exemplo que eu dei aqui em cima, ó, que eu dei aqui, nessa parte aqui que eu apaguei, né? Então, o AL ele é igual ao AX, coisa boa. E o arro, que é o outro cara que a gente tem que achar para jogar naquela forma, ele vai ser igual, olha aqui, ele vai ser igual ao AZ, tá? Na melhor configuração possível, né? É igual ao AZ. Pô, fechou. Então, a gente vai ter que o Aφ, ele vai ser nada mais, nada menos que AX vezes AZ. Pô, beleza. Então, isso daqui vai estar que o AX, produto vetorial AZ, ele é menos AY. Então, isso aqui resulta que o Aφ vai ser igual a menos o AY. Logo, nós vamos ter que o H, no campo magnético, ele vai ser o quê? Ele vai ser, né, vamos escrever a fórmula aqui. Essa fórmula, novamente, foi deduzida no exercício anterior, no vídeo anterior. Vai ser igual a cosseno, vai ser vezes cosseno alfa 2 menos cosseno alfa 1 Afim, né? Então aqui a gente já tem, já temos, já temos, já temos, já temos. Isso aqui é constante. Já temos tudo, né? Então o H vai ficar 10 amperes, 4π vezes 5, que é o ρ, cosseno de alfa 2, que é 2 raiz de 29, menos cosseno de alfa 1, que é 0, né? Vezes menos AY. Fechou.
Aí, se você fizer essa conta toda, né? Joga isso na calculadora, joga tudo na calculadora, na verdade. Aí a gente vai achar que o H ele vai ser 59,1 AY. Na verdade, vamos fazer assim, milho pé por metro na direção AY. Menos. Aí. Então, essa é a resposta do exemplo. Aqui é só jogar na calculadora que você chega nisso daqui, tá? Então, joga isso aqui na calculadora e depois faz o cálculo aí de tudo que você vai encontrar isso daqui, que é a resposta correta. Vamos agora para o exercício prático, né? Que o enunciado esse está em verde. Encontre H, né, o mesmo ponto que a gente estava trabalhando, só que agora no lado 3 da figura do exemplo anterior. Né? Então vamos pegar aquela figura lá, vamos apagar isso daqui. Copiar. E vamos soltar aqui. Soltemos aqui. Pá. Então agora ele quer o lado 3 da espira. Beleza, esse lado aqui. Agora as coisas complicaram um pouco mais, né? Porque o AL, ele não vai ser bonitinho que nem estava aqui, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer a projeção em 3D, né? Então, vamos lá. Então, aqui, esse aqui em cima é o Z. Opa, quase que eu boto setinha ali. Esse cara aqui é o Y. Esse cara aqui é o X. Beleza. Ele falou, esse cara aqui, ele tá pegando o X e o Y, né? Beleza. Então ele tá pegando o X e o Y. Ele tá pra cá. Então, ele tá pra cá. Ele tá indo pra origem dos dois, né? Tá mais ou menos aqui. O ponto que a gente quer avaliar, ele tá aqui. Ponto 005. Ponto de interesse. Então tá. Então agora a gente vai desenhar aqui o arro, quer dizer, o rho, né? O rho é esse cara aqui. Projeção perpendicular ao fio. E aqui vou chamar de W também, por exemplo. Que na realidade aqui o livro chama de R, tá? Mas eu chamei de W ali o exercício anterior, vou chamar de W também. E aqui a gente vai ter o nosso, aqui é o nosso alfa 1, né? Que essa projeção aqui ela é perpendicular sempre. Então aqui vai formar um de 90 graus aqui. E o alfa 2, ele vai ser esse cara aqui, né? Na verdade, esse daqui não vai ser o alfa 1. Já explico por quê. Esse cara aqui, a gente vai projetar ele aqui. E a gente vai projetar esse cara aqui. Beleza? Aqui pela figura, o y igual a 1, tá?
E aqui também o x é igual a 1 por essa figura aqui, né? O y igual a 1, tá? E o x aqui, ó, acho que eu esqueci de copiar, mas aqui tem o 1 também pelo livro aqui, tá? Acho que eu esqueci de copiar aqui na figura, mas aqui ele vai para o 1. Então, tá tudo certo, tá? Vamos botar os ângulos aqui. O alfa 1, ele é externo, tá? Então, o alfa 1, ele vai ser esse cara aqui. Por que que o alfa 1 é esse cara aqui? Porque aqui é o ponto inicial, não aqui, tá? A corrente está indo para cá. Eu tinha botado o alfa 1 aqui, estava errado. Então, aqui é 1, e aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B. Tá. E agora a gente tem que achar o... Aqui, ó. Vou chamar de θ. Depois eu explico por quê. Tá bom? E aqui é o alfa 2. Fechou. Por quê? Por que é o alfa 2? Porque o alfa 2 ele é interno, tá? Sempre. O alfa 1 ele é externo. Sempre não. A gente não usa sempre, né? Mas na maioria das vezes. E aí é isso. Aí por que eu coloquei esse θ aqui? Porque esse θ aqui ele vai ser importante para a gente achar esse alfa 1 aqui, tá? Ele só serve para a gente achar o alfa 1, tá bom? O alfa 1 é externo. Então, já montamos a figura, tá? O ρ ele é igual a 5 pelo ponto aqui, tá? E esse A aqui, ele é o ponto 1, 1, 0, né? Porque o fio está só no eixo XY, né? Então, fechamos aqui, tá? Por aqui, a gente tem que achar esse cara aqui. Vou chamar esse cara aqui de, sei lá, de R, tá? Vamos usar R aqui. O R ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque aqui, se aqui é 1, se aqui é 1, né? E aqui também é 1. Então, projetando aqui também vai ser 1. Então, por Pitágoras, a gente acha isso aqui, que vai ser igual a raiz de 2. Beleza. Agora, podemos fazer uma tangente de θ usando esse triângulo aqui, ó. Tá? Deixa eu até fortificar aqui. Usando esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, a gente pode achar a tangente de θ aqui para descobrir esse θ aqui, que ele vai ser importante para achar esse alfa 1, já que a gente achou esse R aqui, que é um cateto, né, desse triângulo maior aqui. Então, tangente de θ vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. 5 sobre raiz de 2. Então, o θ ele vai ser o arco cuja a tangente é 5 raiz de 2. Jogando na calculadora, vai dar 74,206 graus. Fechou. Logo, se a gente analisar aqui, o θ1, o alfa 1 mais o θ, ele tem que ser igual a 180 graus. Logo, o alfa 1 vai ser 180 menos o θ. E o θ a gente já achou que é isso aqui. Jogando na calculadora, a gente vai achar 105
0,795 graus. Fechou? Fechou. Logo, a gente tem o cosseno de α2, que é igual a zero, e a gente tem o cosseno de α1, que é igual a menos 0,272, né? 0 graus não, zero. E aqui é menos 272, que é o cosseno desse cara aqui. Beleza. Falta o Aφ, né? Então, o Aφ, ele vai ser igual ao AL, produto vetorial com AZ, com a ρ. Tá bom? Quem que é o AL? Isso que é a grande dificuldade desse exercício. Agora a gente tem que lembrar de geometria analítica, tá? Esse daqui é o vetor onde está o AL, né? É esse cara aqui. Decompondo ele, vou até mudar aqui de cor. Decompondo ele, a gente vai ter um aqui na direção X e o outro aqui. Opa, um aqui na direção X, ok, e um aqui na direção Y, tá? E esse R aqui a gente achou que é a raiz de 2. Então, pela decomposição que a gente acabou de fazer, a gente vai ter que o AL, que a gente vai ter que esse cara aqui, ele é a soma desse com esse, tá? Então, raiz de 2 AL vai ser igual a 1 AX mais, quer dizer, repare que aqui eles estão indo na direção negativa, né? Na direção contrária ao AY e ao AX. Logo, aqui vai ser menos 1 AX menos 1 AY. Fechou. Então, AL, ele vai ser menos AX menos AY sobre raiz de 2. Fechou. E o arro tá muito fácil, né? O arro tá meio que de graça. O arro, ele é igual ao AZ. Então, o arro, ele é igual ao AZ. Agora é só jogar na fórmula, né? Que é a última. Então, só continuando aqui, né? Só continuando aqui, nós vamos ter agora que fazer jogar na fórmula do Aφ, né? Então, jogando na fórmula do Aφ vai ser AL a ρ. Como a gente viu lá no começo do vídeo. O Aφ vai ser igual a menos AX menos AY vezes AZ sobre raiz de 2. Opa, aqui é um sinalzinho desse, um produto vetorial, não um xzinho. Isso aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 2 AX mais AY, tá? Eu tirei esse sinal de menos, né? E joguei pro 1 sobre raiz de 2, tá?
Mas é a mesma coisa, eu só tirei sinal de menos e joguei para fora, tá? Aí se a gente fizer a multiplicação, a gente vai chegar no 1 sobre a raiz de 2 menos a x mais a y, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Vezes AZ, produto vetorial AZ. O produto vetorial aqui, né, ele pode ser feito assim, né? Vai ficar menos 1 sobre a raiz de 2. Produto vetorial AX, né, com AZ, vai ficar menos AY, né? AX com AZ vai ser menos AY. E AY com AZ vai ficar mais AX, tá? Então AX com AZ vai ficar menos AY e AY com AZ vai ficar mais AZ. Mais AX, foi mal. Mais AX. Tá? Depois dá uma olhada nisso aí, que é importante, tá bom? Então, a gente vai ter que jogar agora só na formulinha ali do campo magnético. Então, o campo magnético vai ser igual. Vamos só colocar o Φ aqui primeiro. O Φ vai ser igual a isso daqui. Vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 2 menos a y mais a x. Então, H ele vai ser igual a 10 sobre 4π. Quem que é o ρ? 5 vezes 0,272, né? Porque vai ficar cosseno de α2, que é 0, que α2 é 90, menos 0,272, né? E aí vai ficar mais 0,272 vezes essa trolha aqui, menos 1 sobre raiz de 2 menos a y mais a x. E aí a gente vai obter que o H, jogando na calculadora, menos 30,6 AX mais 30,6 AY. Foi. Fim.